Eu saí da casa dos meus pais e tenho muito para falar sobre isso. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Mas hoje o vídeo não é sobre isso, não é sobre investimentos, mas há algumas semanas eu compartilhei aqui um vídeo sobre o meu momento de vida, né, de estar saindo da casa dos meus pais. Lá eu falei um pouco sobre dicas financeiras, né, para esse momento. Eu gravei alguns vídeos sobre preparação, as compras, a mudança em si, que eu quero conseguir depois editar tudo e postar aqui. Espero que dê certo para postar. Mas hoje eu quero dar um passo atrás e falar sobre a minha motivação. Por que que eu escolhi sair de casa? Não é um vídeo sobre investimentos, finanças pessoais, mas eu acho que pode fazer sentido para alguém ver isso aqui. Então, resolvi compartilhar aqui um pouco do meu raciocínio sobre isso. Pode ser que você concorde, pode ser que você não concorde. Eu acho que cada um toma a sua própria decisão, mas eu vou compartilhar um pouco do que eu andei pensando ao longo do tempo, né? Ano passado, eu estava conversando com um amigo que tem 27 anos e perguntei para ele se ele estava planejando sair da casa dos pais. E logo na mesma hora ele respondeu que não, porque para ele era muito confortável estar ali. Que ele tinha um teto, que ele tinha a cama dele sempre prontinha, roupa lavada, comida sempre pronta, tudo muito certo. Para ele não fazia sentido sair da casa dos pais. Há mais tempo, uma outra pessoa me falou que estava doido para sair da casa dos pais, mas que queria, mesmo saindo da casa dos pais, ir almoçar na casa dos pais todos os dias, porque o pai dele faz uma comida muito boa e ele não gosta de comida requentada depois de ter ficado na geladeira. Não dá para discordar dessas pessoas, né? Realmente é muito confortável estar na casa dos pais, para a maior parte das pessoas, para mim inclusive era também, pelo fato de eu ter uma relação muito boa com os meus pais, e comida fresquinha, recém-feita, é muito melhor. Só que eu acho que isso não é tanto a realidade do mundo, né? A realidade exige que a gente tenha que tomar decisões sozinhos e que a gente tenha que fazer as coisas por nós mesmos, ou então a gente simplesmente não vai tê-las. Que então, se a gente não cozinhar, simplesmente não vai ter comida pronta. Se a gente não lavar a nossa roupa, simplesmente a gente não vai ter nada para vestir. Se a gente não lavar as nossas próprias vasilhas, vai ficar tudo por lá. E até assim, não necessariamente você vai ter que fazer isso morando sozinho, você pode contratar alguém, mas então que você vai ter que estar disposto a pagar uma pessoa para fazer essas coisas por você e além disso, ter que lidar com um funcionário, né? Então, ter que pagar, ter que combinar horário, ter que combinar funções, como que você gosta que as coisas sejam feitas e fazer todas essas coisas por conta própria. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, né, esse nível de independência pode ser mais ou menos sofrido dependendo do que as pessoas viveram em casa. Eu, particularmente, tive a sorte de ter meus pais me treinando com relação a isso ao longo da vida. Então, desde que eu era adolescente, eu sempre tive alguma função dentro de casa. Então, antigamente era lavar as roupas, que na verdade era principalmente, né, colocar as roupas na máquina, separar e colocar, e depois tirar as roupas secas do varal, colocar no varal e tirar as roupas secas do varal. Depois eu tive a função de lavar as vasilhas, então em momentos específicos do dia sempre é função minha lavar. Há muito tempo eu participo do momento de cozinhar, seja café da manhã, almoço, janta, mas de qualquer jeito eu sempre tive o suporte, né? Eu sempre tive outras pessoas para dividir essas atividades e acontecia algumas vezes de eu estar muito cansada e não lavar a vasilha na noite e no dia seguinte ter elas limpas. Mas isso com certeza me deixou mais preparada. Acho que bem ou mal eu consigo lidar com as atividades básicas de uma casa. Eu sei que eu tenho suporte, né? Então
sei lá, eu não preciso resolver todos os problemas específicos, furar uma parede, né? Eu tenho pessoas para fazer isso por mim, seja meu pai, meu irmão, meu namorado, mas de qualquer jeito lidar com o dia a dia da casa. E eu acho que realmente esse é o papel dos nossos pais ao longo do tempo que a gente tá na casa deles, assim, de ir nos treinando, enquanto ainda é um ambiente controlado, enquanto isso é uma opção, né? Que a gente vá aprendendo isso ao longo do tempo, porque depois aprender na marra é com certeza muito mais sofrido. Mas assim, eu não vou te enganar, é desconfortável. Tem uma semana que eu oficialmente saí da casa dos meus pais e eu tenho certeza que ainda vai ter mais desconforto de ter que lidar com tudo que eu tenho que fazer, de trabalho, de querer sair, né, de ter meu tempo e também ter que lidar com uma casa. Mas eu realmente acredito que a gente só cresce no desconforto. E nisso eu lembro muito da época em que eu era atleta de natação. Isso já aconteceu. Eu era, inclusive, bronzeada por causa disso, né? Porque eu nadava 5, 6 vezes por semana. E a gente, praticamente todos os dias, né, sentia muita dor, sentia os músculos queimando e continuava apesar disso. Era sofrido, assim. Só que só dessa forma que a gente realmente conseguia evoluir. Eu também não era a mais brilhante, a melhor das atletas, mas a verdade é que eu me esforçava e eu também sentia, né, toda a dor desse sofrimento para poder desenvolver. Só que quando dava resultado, né, a sensação de dar certo e se sentir desenvolvendo e melhorando é muito boa e vale a pena todo o desconforto, porque esse desconforto ele realmente nos traz essa sensação de que a gente está andando para frente, que a gente está fazendo coisas para evoluir. Essa sensação de evolução, ela é muito boa e eu acredito que na vida seja muito similar. Então, que a gente precisa desse desconforto para poder crescer e com esse crescimento a gente vai ficando satisfeito também, garantindo que a gente é útil, né? A gente é útil para a sociedade, que a gente não é um fardo, um peso para os nossos pais. Às vezes, dar esses passos que às vezes parecem maior do que o que a gente poderia conseguir é necessário para de fato a gente ver que na verdade a gente consegue. E eu ainda tenho um privilégio de ter o backup da minha família. Então eu sei que se acontecer alguma coisa, se tudo der errado, eu sei que eu tenho o suporte deles e eu tenho para onde voltar também. Então eu tenho essa tranquilidade, por mais que eu não tenha a intenção de usá-la. E bom, eu acho que é por aí que vai, né, o meu pensamento, é realmente nessa ideia de evoluir, de me desafiar, de considerar que eu consigo coisas maiores e que eu vou conseguir lidar com todas as responsabilidades de, né, estar relativamente sozinha, na verdade morando com meu irmão, mas, né, lidar com todas as atividades que eu já tinha e com uma casa. E eu vou compartilhando com vocês ao longo do tempo. Não vou mentir que não é fácil, que dói, que é difícil, mas eu acho que faz parte, né? O desenvolver tem disso. E vou compartilhando com vocês o que tá dando certo, o que é perrengue, o que são lições aprendidas. Espero muito que eu consiga editar os vídeos que eu fiz nesse período e compartilhar com vocês. Se você acha que fez sentido o que eu falei aqui, curte o vídeo. E se você acha que não faz sentido, comenta aqui embaixo e deixa eu saber por quê. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem vídeo toda semana e ainda ao longo do tempo vão sair outros vídeos falando dessa parte de levantar voo e sair do ninho dos pais. Eu espero que seja útil para vocês também, que sirva para vocês aprenderem ou para pensarem também sobre isso. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!